A sustentabilidade virou parte da estratégia das empresas, mas prometer mais do que se entrega pode custar caro. O chamado greenwashing, quando uma empresa parece mais sustentável do que realmente é, pode afastar investidores, prejudicar a reputação e destruir valor. Para entender esses riscos, a gente conversa agora com o Ricardo Assunção, que é sócio líder de sustentabilidade e CSO Latam da EY. Olá, Ricardo, seja bem-vindo. Prazer estar aqui de novo com vocês. Ô, Ricardo, qual que é o impacto do greenwashing sobre a alocação de capital e a competitividade das empresas? Marcelo, é um problema de qualidade de decisão econômica. O greenwashing ele cria uma assimetria na informação. E essa assimetria faz com que os investidores e os bancos eles aloquem capital em promessas muitas vezes e não em ações ou projetos que estão sendo bem executados. Um outro problema é que o greenwashing ele não tem a ver com comunicação, ele tem a ver de fato com a parte econômica que afeta o valor econômico das empresas. Porque o que a gente percebe hoje, né? Quando uma empresa tem uma ambição, mas essa ambição não é facilmente traduzida para ações reais que protegem o capital, isso acaba deixando o mercado, de certa forma, muito confuso. Então, o greenwashing, que não é um problema novo, a gente escuta falar há muito tempo dele, hoje a gente consegue medir exatamente e calcular o impacto dele. A gente chama isso de mispricing, que é quando, por exemplo, o mercado ele avalia um ativo pela promessa ou pelo compromisso dele e não pelo que ele está entregando. O risco disso o que é? A gente deixa de fato de colocar dinheiro em resiliência, em geração de novas tecnologias e na proteção de capital. Tem até um estudo da EY que ele mostra o seguinte, que 88% dos investidores eles usam mais informação hoje do que eles usavam há 5 anos atrás. Mas eles continuam achando que hoje o risco do greenwashing é muito maior. O que isso mostra? Que a questão não é mais informação, mas é a qualidade da informação que a gente tem. Esse gráfico traduz muito bem isso, porque não falta disclosure no mercado, mas falta qualidade e confiança no disclosure que a gente tem. No fim das contas, Marcelo, a confiança ela acaba deixando o capital um pouco mais seletivo. E esse capital mais seletivo, ele, quando a empresa percebe o greenwashing, ele acaba indo para outros lugares e isso é muito ruim para o mercado como um todo. Bom, quando a gente fala de risco do greenwashing, a gente pensa imediatamente nas empresas que fazem afirmações falsas e perdem credibilidade. Mas existem outros pontos aí também? Sim. Eu acho que aqui a gente não pode falar só de informação falsa, tá? O que a gente percebe no mercado, muitas vezes, é que a empresa tem informações reais. Não é que é tudo falso. O grande risco está em a gente pegar uma pequena parte da informação que ela é real e usar essa informação real para precificar uma empresa como um todo. Isso é muito ruim, porque a gente acaba, de vez em quando, não conseguindo entender que existem coisas que de fato funcionam, mas a maior parte não funciona. Hoje, o que a gente tem visto é que você precisa seguir uma cartilha, tá? A cartilha é de você conseguir primeiro avaliar, né? Depois precificar e depois medir. Quando você faz isso, você consegue garantir e proteger um pouco o teu capital. Como é que uma empresa pode diferenciar uma ambição climática legítima de uma promessa que corre o risco aí depois de ser considerada greenwashing? Olha, primeiro hoje a gente precisa conseguir traçar, Marcelo, uma linha muito clara entre as ambições, entre os compromissos e como isso impacta o balanço dessa empresa, a parte comercial dessa empresa. O que está provado hoje? Que as empresas que investem num portfólio robusto de sustentabilidade, de ESG, o que significa isso? Que de fato conseguem trazer o ESG para o centro das estratégias, elas conseguem performar financeiramente melhor no longo prazo. Então, o que significa isso? Que quando você tem uma estratégia ESG integrada a uma estratégia corporativa, você, no fim do dia, está protegendo o seu negócio, tornando ele mais competitivo e mais resiliente. E essa informação aqui é muito interessante, porque esse estudo, o que ele fez? Ele avaliou aqui 1.000 empresas, tá? E o que ele mostra? 1.000 estudos. Desses 1.000 estudos, eles mostram que em 53% deles,
a gente viu uma forte correlação entre performance ESG e performance financeira. E aqui foram estudos em empresas de grande porte. Então, hoje, daqui para frente, a gente vai ver cada vez mais uma agenda mais pragmática, uma agenda mais, talvez, seletiva, mas não vai perder força o ESG, por um motivo muito simples, porque o custo que a gente vê desses eventos extremos, ele tem afetado o coração das empresas, seja por conta de enchentes, secas, empresas do agronegócio, e isso faz o quê no final do dia? Que as empresas têm que tirar dinheiro de investimento para cobrir seus prejuízos. E isso não afeta só a empresa, afeta também o investidor. Minha expectativa é que nos próximos anos esse estudo comece a mostrar um número muito maior que 53%. Por quê? Porque, de fato, o mercado começa a perceber isso e cobrar das empresas que elas façam sua lição de casa. Ricardo, o que falta para que a sustentabilidade produza geração de valor concreta em setores como o agronegócio e a infraestrutura? Você tocou em dois setores que eles têm sofrido muito com a questão dos eventos extremos. E isso chama a atenção do investidor, porque o capital dele está em risco. No agronegócio, o que a gente tem percebido, de fato, é que a gente precisa ter cada vez mais rastreabilidade e um controle muito maior, por exemplo, da exposição com insumos. A gente pega aí a guerra, por exemplo, isso afeta a importação de fertilizante. Então, a empresa precisa ter um controle muito grande disso. Escassez hídrica é alguma coisa que vai afetar o coração do agronegócio. Como já disse, rastreabilidade e tudo mais. Então, o agro já sabe a cartilha dele e o que a gente percebe hoje é que o setor passa a enxergar isso não como um custo adicional, mas como uma ferramenta para proteger, tornar mais resiliente o negócio no longo prazo. Sem contar que a gente hoje tem regulações internacionais que obrigam o agronegócio a seguir padrões importantes relacionados ao desmatamento e tantos outros. Um outro setor é a infraestrutura. Infraestrutura talvez hoje seja um setor que tem sofrido demais, porque o custo da interrupção, por exemplo, de uma linha de trem ou uma fábrica que para de operar porque perdeu o seu teto, isso causa um prejuízo financeiro enorme. Então, a gente tem visto cada vez mais as empresas se preocupando não só de ter um plano de resiliência climática que elas guardam na gaveta, mas um plano de resiliência climática prático, que ela consiga usar no dia a dia, e isso é algo que, enfim, o mercado não vai perdoar aquelas empresas que não tiverem. Qual que é a sua mensagem final para as empresas? Bom, não podemos mais nos dar ao luxo de simplesmente prometer. A gente precisa ter compromissos, claro, mas esses compromissos eles precisam estar apoiados, Marcelo, em viabilidade financeira econômica. Ou seja, o compromisso por si só ele vai falar muito pouco. Se eu conseguir demonstrar no longo prazo que esses compromissos estão impactando positivamente o negócio, é aí que está o grande segredo. Então, assim, a minha mensagem final é essa. Apesar da agenda estar mais pragmática hoje, ela nunca foi tão importante para a resiliência e competitividade dos negócios no longo prazo. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o Ricardo Assunção, que é sócio líder de sustentabilidade e CEO Latam da EY. Ricardo, obrigado e até a próxima. Um prazer, contem sempre comigo.